esquentar esse Cruzeiro e Corinthians, começar a falar da volta da semifinal da Copa do Brasil. Pansieri ao vivo de volta. Fala aí, Pansieri. Ô Cirilo, eu estava até fazendo aqui uma pesquisa dos adversários que o Cruzeiro venceu fora de casa. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Atlético, né? O Cruzeiro venceu o Atlético na Arena MRV. É Belo Horizonte, mas é o campo do Atlético, né? Então, tem essa questão. E aí você leva em consideração Campeonato Brasileiro, Cruzeiro venceu Fortaleza, Cruzeiro venceu Fluminense, Cruzeiro venceu Grêmio, Cruzeiro venceu Botafogo. Tudo bem, alguns aqui não fizeram um campeonato de parte de frente da tabela, mas foram vitórias que o Cruzeiro conseguiu longe do Mineirão. E aí eu tava levantando, teve aquele jogo, né, com o Corinthians, foi um empate por 0-0. Amanhã vai ser realmente essa definição do time que vai a campo, se ele vai escolher o Rian Guilherme, se vai escolher o Matheus Henrique, se ele vai escolher o Wallace, talvez o Matheus Henrique, ganhando vamos colocar assim, uma grande chance nessa equipe do Cruzeiro, pelo momento do Jonathan Jesus, né? Entrando na defesa, dá vamos colocar uma aumentada na zaga do Cruzeiro. É um jogo mais forte, um jogo mais físico. E aí, quem sabe o Matheus Henrique poderia entrar nesse meio-campo do time celeste. Ô Cirilo, muita coisa começa a ser dita porque não tem essa definição se o técnico Leonardo Jardim vai permanecer no Cruzeiro após, por exemplo, o fim da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil terminando, será que ele vai continuar no Cruzeiro? Será que ele vai embora para a Europa? Ele tem contrato até o fim do ano. Em todas as coletivas, quando ele é questionado, ele diz que a diretoria do Cruzeiro sabe, né, que a presidência do Cruzeiro sabe. E quem sabe, então, é o Pedrinho, Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, né, que estão aí no trabalho do futebol do Cruzeiro. O Joaquim Pinto também, né, que agora é o diretor executivo do Cruzeiro. Ele antes era o que cuidava ali do scout, né, da análise de desempenho. Agora ele tem essa nova função desde quando o Pelaipe aceitou essa proposta do Grêmio, inclusive já foi até apresentado no Grêmio, enfim, com a turma que cuida também das informações de Porto Alegre, já trazendo esses detalhes aqui na Itatiaia, nos nossos, né, portais, no nosso portal, na nossa rede social, enfim. Onde eu quero chegar com essa história toda? Os nomes começam a aparecer. Isso surge especulação, isso surge possibilidade de mercado, nomes são oferecidos, isso é óbvio, né? Chegam nomes na mesa do Cruzeiro, já que tem essa indefinição, mesmo o Cruzeiro tendo o treinador. O Cruzeiro tem um treinador que é o Leonardo Jardim. Alguns nomes que foram colocados hoje, né, de forma nacional, aí o Arthur Jorge, né, o Tite. Então, é uma questão que também precisa ser definida, né? O Cruzeiro trabalha com foco total no Corinthians, Cruzeiro vai buscar essa classificação no domingo aqui em São Paulo, mas como não há essa certeza de uma permanência do Jardim, esses nomes começam a ser oferecidos, empresários começam a conversar, e isso é o que a gente pode trazer. O Cruzeiro fala, né? Não comenta especulação, não é hora disso, não tem nada disso, mas que isso acontece, Cirilo. Pois é, você ter tocado nesse tema é importante. A gente volta a falar de time já dentro de campo, mas ô Fabrício, como é que, assim, vamos lá. Há uma indefinição externa muito clara quanto à resposta do Leonardo Jardim, se fica ou se não fica. Ele até meio que perdeu a paciência, porque toda a coletiva é a mesma coisa também. E aí, Jardim, vai ficar, não vai ficar? E aí? E ele sempre responde a mesma coisa. Tô focado no jogo. Depois nós vemos isso aí. Quem tem que saber, tá sabendo. Ele, em momento algum, ele deixa mais próxima a percepção de que ele fica. Ele sempre não responde. Ele dá mais impressão de que não fica. Essa indefinição, ela interfere no vestiário, no comportamento dos caras? Isso chega no grupo? Ou você acha que dentro do grupo, quem tem que saber também, atleta já está sabendo disso aí e isso não entra em jogo? Primeiramente, eu achei que veio à tona no momento errado. Essas declarações, né, do próprio do Jardim, próprio da diretoria, isso aí teria que ser resolvido internamente. O time numa semifinal de Copa do Brasil, o foco tem que ser total ali. Apesar que estão, mas aí começa essa coisinha toda, entendeu? É bom para todo mundo, a gente sabe, o torcedor merece saber do que está acontecendo, tudo, a imprensa também é legal ter essas pautas, mas eu acho que internamente o Cruzeiro, eu acho que foi mal nessa decisão aí de trazer isso à tona, enfim. Mas os jogadores, eu acho, e a diretoria, eu acho que tem que trabalhar nisso. Já que veio à tona e a gente está falando, vou dar minha opinião. Acho que a diretoria tem que trabalhar em cima disso sim. Jogadores e comissão técnica
tem que estar focado nos próximos jogos e devem estar pensando nisso também, com certeza. Focado, somente na Copa do Brasil. Isso não atrapalha muito o vestiário. Agora sim, o jogador está recebendo informação toda hora. O jogador não é alheio não é robozinho. Toda hora a gente fica recebendo informação. Às vezes um jogador ali, o cara não vai ficar. Será que vale a pena eu dar esse máximo aqui? Não sei o quê, para não ter... O objetivo, o jogador tem que ser profissional, ético pra caramba, mas a gente sabe, nem todos são assim. O que deveria pensar? Deveria pensar só nesse jogo, não deixar influenciar em nada. A diretoria que tem que resolver e pensar o quanto antes nisso, sabe? Agora, o jogador tem essas coisas, né? Tem aquele cara que não tá muito bem, que o treinador... Será que ele vai pôr mesmo o objetivo dele todo ali na Copa do Brasil, como tem que ser? Será que já não está pensando em férias? Será que o cara não tem muita oportunidade? Ele não vai ficar aqui mesmo. Então, eu vou correr para esse cara que nem aí vai estar daqui a pouco. A gente lida com vários tipos, né, de pessoa. O ruim foi ter trazido isso à tona, discutir publicamente, porque assim, aqui a gente está discutindo pra caramba, gente, mas quem vai resolver mesmo é lá dentro, é o Pedrinho, é o Joaquim Pinto, é o Júnior, Pedro Júnior. O clube não pode esperar, né, João? Eu concordo com quase tudo que disse o Fabrício, só vou discordar de um pequeno ponto. Eu não acho que o Cruzeiro trouxe o assunto à discussão. Eu acho que isso é um processo natural. Não tem jeito de não se discutir uma situação como essa, né? Isso é do futebol. Porque o técnico do Cruzeiro, ele teve várias oportunidades de vir a público e dizer o seguinte: olha, eu tenho um contrato até o final do ano que vem. Não é até o final do ano que vem o contrato dele? Sim. Eu vou ficar, o assunto está encerrado, minha vida segue. A partir do momento que ele não faz isso, não tem muito o que a diretoria do Cruzeiro fazer. Não tem como o Pedro Lourenço vir a público e dizer o seguinte: olha, ele vai ficar. Porque acho que o próprio Pedro, se tivesse essa segurança, ele viria a público e diria: ele vai ficar, o assunto está encerrado, morreu a conversa. Como ele, Pedro, não tem como ter essa posição, porque não depende dele, eu sei que a diretoria do Cruzeiro quer que o técnico fique, mas não depende só da diretoria do Cruzeiro, depende do outro lado também. Eu já brinquei aqui uma vez, eu quis durante muitos anos namorar a Gisele Bündchen, mas ela nunca quis nada comigo, então... Ela já era casada também. Só por isso, eu acho. Nós dois éramos solteiros, aí por isso que não deu certo. Mas eu preferia minha esposa. Foi por isso que não deu certo. Ontem você já gastou essa cota sua aí. Ainda bem que ele não... Ontem ele já recebeu mensagem aí, é bom se comportar, João. E ela tá ouvindo lá a turma do bate-bola, porque eu liguei agora há pouco, já tava ouvindo o radinho lá no fundo. Então, assim... Tem coisa que você quer na vida, gente, mas que você não depende só da sua vontade. O Cruzeiro quer ficar com o Jardim. Mas eu acho que o Pedro não tem condição nesse momento de virar público e dizer: gente, olha, tá tudo resolvido, ele fica pro ano que vem. Então acho que o Cruzeiro... Também eu acho que seria errado a parte dele, porque ele gosta de ser transparente com a torcida, ele tem isso, né? Eu acho que ele ser sincero. Sim, ele é um cara muito franco, muito direto. Se tem uma coisa que ninguém pode reclamar do Pedro é de falta de transparência e de sinceridade, porque ele é um cara sempre muito sincero nas suas posições. Então, nesse caso, eu acho que o Cruzeiro é um pouco vítima do processo. Eu não acho que o Cruzeiro fez nada nesse processo para que ele, Cruzeiro, criasse esse ambiente de instabilidade. Eu acho que o que há é uma falta de clareza por causa da posição do Jardim, que poderia ter vindo a público e ter dito o seguinte: olha, eu vou ficar, tá resolvido. A partir do momento que ele não diz, ele abre espaço para todo tipo de interpretação. É porque não diz nem que sim, nem que não. Mas eu acho que lá dentro já deve ter rolado o que ele quer mesmo, né? Não tem dúvida. Olha só, até dentro desse espírito muito transparente do Pedro Lourenço, eu não falei com o Pedro nos últimos dias, nos últimos meses eu não falei com ele, não perguntei a ele sobre esse assunto. Mas nossa cidade é uma cidade pequena, onde todo mundo conversa com todo mundo conhece todo mundo. E eu estive, há poucos dias atrás, com pessoas do relacionamento do Pedro, que me disseram que ele, Pedro, não está muito confiante na permanência. Ele não cravou, não bateu martelo. Todo mundo sabe que o Pedro é um cara muito transparente. Como eu disse, ele já disse para algumas pessoas da relação, da proximidade dele, que ele não estaria muito confiante na permanência, mas que ainda aguarda, que ainda tem uma esperança, que dê certo ali. Sabe aquela coisa que a seleção brasileira está fazendo com o Neymar? Não, temos uma esperança, vamos ver, até o ano que vem que dá certo. O Cruzeiro ainda guarda uma esperança, mas não tem assim uma certeza absoluta. E aí, concordando, a parte que eu mais concordo com o Fabrício aqui no que ele disse, a partir do momento que o Cruzeiro não tem
a confiança absoluta que ele fica, eu acho que a diretoria do Cruzeiro está mais do que certa de ir buscando solução. Ô, gente, nós vamos ter as férias mais curtas da história do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa final de janeiro. A turma ainda vai estar voltando de Guarapari e Cabo Frio, o Campeonato Brasileiro vai estar começando, meu irmão. O Cruzeiro vai ficar esperando? Pode não. Não tem jeito. São poucos os técnicos no mercado. Menos ainda os técnicos no patamar de um clube como o Cruzeiro, que voltou para uma Copa Libertadores, que tem um grande elenco, que não tem qualquer jogador, tem jogador de ponta, então você precisa ter um técnico de ponta. Então, se essa informação do Pansieri está correta, eu acredito muito no Pansieri, na capacidade profissional dele, de que o Cruzeiro já tem construído aí plano B, C e D, para mim, o Cruzeiro está certíssimo. Certíssimo. O clube vive de planejamento, o Cruzeiro tem que se planejar. Eu acho que o Cruzeiro está certo se está buscando. E para finalizar, que eu já falei demais, eu acho que isso também interfere um pouco no vestiário. O cara que está numa semifinal de Copa do Brasil, meu irmão, ele quer ganhar o jogo. Mas temos alguns exemplos aí que não foram bem assim, né? De treinadores que não ficavam para outra temporada e no vestiário não correspondeu dessa maneira. Você já viu o treinador perdendo no vestiário assim? Eu não sei porque esse time depende muito do Jardim. Não o Jardim. Comportamento. Mas você ele ganhou tudo histórico. A galera, assim, sabe? Ele trouxe os caras, parece que os caras correm para ele, sabe? Mas tem um ditado da política. Eu pensaria em mim, lógico. Você pensa em mim, irmão, o treinador amanhã segue a vida dele, eu quero ser campeão aqui e boa. Tem um ditado da política que é atribuído a Itamar Franco, que falava que no final do governo até o cafezinho já vem frio. Então, às vezes, isso acontece também. O cara já sabe que o técnico tá indo embora e já começa ali a lavar as mãos. Tem de tudo, a gente não sabe, né? Não dá pra... Eu vou perguntar ao Panzi e ao Marques também, mas o Pansieri tem mais uma aí, Pansieri? Não, porque tem tudo a ver com essa situação. O Luiz Castro está acertando com o Grêmio, né? Tem aí alguns detalhes. São nomes que são oferecidos, né? São nomes que são passados aos clubes, né? Então são muitas situações, como disse aí o Fabrício, o João. Isso acontece, isso é muito natural, né? Isso não quer dizer que o Cruzeiro está contratando um treinador para amanhã, não é isso. Mas se não há uma certeza, uma definição... O mercado, ele é assim, o mercado ele tem essa, vamos colocar assim, essa sondagem, essas conversas, empresários existem para isso, né, com aqueles que trabalham em departamentos de futebol de qualquer clube. O Cruzeiro não é diferente, mesmo estando aí numa semifinal de Copa do Brasil. E só para fechar, Cirilo, uma informação, o Cruzeiro também está costurando, por essa questão toda abordada pelo João, a pré-temporada vai ser na Toca da Raposa. Recebeu alguns convites para sair de Belo Horizonte, para viajar também para outros países, como aconteceu na temporada passada. O Cruzeiro foi para os Estados Unidos, né? Participou da Soccer Week lá em Orlando, né? Participou daquela competição, enfim. Mas o Cruzeiro está costurando tudo para ficar na Toca da Raposa, fazer essa temporada inicial na Toca da Raposa, inclusive no elenco com jovens, costurando esse Campeonato Mineiro para ter jovens do Sub-20 do Cruzeiro compondo também essas rodadas iniciais. Cirilo, o pensamento na Copa do Brasil, mas o planejamento não pode ser tão curto prazo, precisa ser pensado também a um prazo maior e já está batendo a porta 2026. Cirilo? Valeu, Pansieri. Lembrando que daqui menos de um mês já tem Campeonato Mineiro, tá? Dia 10 de janeiro já tem Campeonato Mineiro. Edu, você pediu a palavra também sobre esse assunto. Eu só acho que o treinador, quando o assunto chega nesse ponto, ele perderia talvez o grupo, o elenco, se ele tivesse amarrado alguém para ficar usando a permanência dele como argumento, sabe? No meio do ano alguém recebeu uma proposta e falou, não vai não, porque você vai jogar mais comigo, não aceita não, ano que vem eu tenho aqui algo para você, e de repente 3 meses depois ele fala, não vou ficar. Aí ele pede, mas acho que não é o caso, não imagino que o Cruzeiro tenha tido propostas, né? Claro que deve ter chegado alguma coisa pelo que o Caio Jorge fez, pelo que o Matheus Pereira tem jogado, pelo próprio Kaique, mas não acho que seja o caso. E eu tô com o João, cara. O problema foi alguém que descobriu, porque, sendo muito sincero, por que alguém chegou numa coletiva para perguntar sobre permanência para o Leonardo Jardim, sendo que ele tem contrato até o final do ano que vem
E a temporada do Cruzeiro era muito boa, né? Não fazia muito sentido, mas alguém teve algum tipo de informação. Mas acho que ele mesmo passou isso, tá? Você lembra aquela resposta polêmica dele? Ele deixou a entender que ele não queria ficar. Ele falou, a gente começa a repensar, que não sei o quê. Ele falou isso na entrevista. Eu não lembro se foi oriundo de uma pergunta sobre permanência. Foi por que aconteceu aquele dia que ele ficou revoltado? Eu acho que ele teve um problema... Foi a arbitragem, né, Rafa? Teve um problema com a arbitragem. Isso. Jogo do Palmeiras. E ele meio que... aí que ele falou coisas que a gente não consegue... Tipo coisa que não conseguimos controlar. O futebol brasileiro tem coisas que a gente consegue controlar. E aí a gente passa a repensar. Foi o que ele disse. É aí que eu queria chegar. Então não foi o Cruzeiro que plantou essa discussão hoje. A gente está discutindo isso não por conta do Cruzeiro, mas sim por conta de respostas do Leonardo Jardim em entrevistas coletivas depois dos jogos. Ele construiu essa narrativa, ele levantou essa dúvida. É papel da imprensa, quando tem um detalhezinho ali, começar a investigar, e foi o que nossos companheiros começaram a fazer, e toda coletiva vem essa pergunta. E agora no prêmio do Brasileirão a pergunta foi estendida ao dono do clube, ao Pedro Lourenço, que na resposta dele ele simplesmente não deu certeza de nada, porque ele não tem essa certeza. Então está escancarado que não há uma batida do martelo em relação ao Jardim, se fica ou se sai. O que tem que fazer o clube se o treinador não vai ficar? Independentemente de ter uma semifinal e possivelmente uma final, o clube tem que começar a ir atrás de outro técnico no mercado. E eu vou além. Se realmente lá dentro do Cruzeiro sabem que o Leonardo Jardim não vai continuar, o Cruzeiro não só tem que ir atrás de outro treinador, como já tem que ter um acerto o quanto antes e já começar a planejar com esse novo treinador o elenco do ano que vem. Independentemente da sequência até uma final de Copa do Brasil, uma suposta final. E, Edu, isso é uma coisa muito comum em outros esportes e até no futebol em outros países. Muito. O futebol brasileiro ainda tem um pouco desse preconceito. Agora, cara, você está na metade de uma temporada de Fórmula 1, o cara já sabe que vai ser piloto de outra equipe no ano seguinte. Voleibol acaba a temporada em abril, em dezembro tem gente contratando jogador para o outro ano. E é todo dia. Nós já vimos um jogador decidir Liga dos Campeões da Europa sabendo que ia estar em outro time no ano que vem. O futebol brasileiro não tem essa maturidade, talvez, mas isso é algo muito comum em outros esportes e no mundo do esporte afora. Eu acho que se isso de fato for acontecer, torço para que não, porque eu acho que o Jardim é um craque. Ele é muito bom e vai agregar muito ao Cruzeiro. Mas se for acontecer, cara, o Cruzeiro tem que começar o seu planejamento do ano que vem. O papel, vamos separar aqui. Qual o papel da diretoria do Cruzeiro? Começar o seu planejamento para o ano que vem e organizar o time para 2026. Qual que é o papel do Jardim e do elenco? Está 100% focado nos jogos da Copa do Brasil, entrar em campo, ganhar do Corinthians, classificar e levantar o caneco depois. Ponto. São dois trabalhos diferentes e que eu não vejo por que não acontecerem. Ô, João, e chegando nesse ponto assim, meu irmão, eu quero, não quero, sabe? Então, se não quer ter que ir atrás mesmo, a gente não pode ficar dependendo também. Isso é Cruzeiro, cara. Não pode, ninguém, não vai ter um treinador maior que o clube, nem jogador, entendeu? Aí é correr atrás e vir e fazer tudo um planejamento de novo, mudou, mas pô, não pode. Hein, Fabrício, ainda assim, né, essa tem que ser, neste momento, nesta hora, uma discussão secundária, né? O Cruzeiro tem uma grande decisão no domingo e a especulação do momento é se o treinador fica, se sai, se esse jogador vai jogar ou vai fazer corpo mole. Eu acho que não é o momento para isso, né? Acho que esse não tem que ser o assunto dentro do vestiário do Cruzeiro, né? E acima de tudo eu acho nesta hora também, João, que é o tipo de especulação que não contamina o vestiário, de forma alguma. Eu acho que os jogadores nessa hora vão dar sua vida, né, para conseguir a classificação para a final. Eu acredito no profissionalismo, né, dos atletas, né, de nessa hora saber separar as coisas. Esse é um problema que eles precisam enxergar de uma forma secundária. O primário nessa hora é a grande decisão do domingo, né, e isso tem que nortear os vestiários, né, e a Toca da Raposa como um todo.